Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores PIC. No vídeo de hoje vamos demonstrar como você faz para aplicar o algoritmo de filtro de média móvel em um projeto com PIC. Então vamos conferir que é muito interessante, ele vai servir para diversos projetos que você queira desenvolver. Segura aí! Para exemplificar uma utilização do algoritmo de média móvel, filtro de média móvel, eu vou de novo utilizar o projeto do termômetro. Aí você já tem uma noção do quão podemos atualizar os nossos projetos também. O algoritmo de média móvel é muito útil quando você quer fazer uma filtragem digital de forma bem coesa nos seus projetos, que ele faz a leitura de um número determinado de valores que você quer e vai sempre descartando o último valor e vai fazendo a média destes valores. Eu já expliquei detalhadamente o algoritmo de média móvel em uma videoaula. Eu vou deixar linkado para você. Se você não viu ou não lembra, é bom dar uma conferida lá para entender certinho como funciona. Mas basicamente é isso. Imagine diversos pontos. E aí vamos pegar o exemplo da nossa leitura AD. O algoritmo faz o seguinte: ele vai lendo o determinado número de pontos, faz a média, descarta o último, lê o próximo, somado com os intermediários, descarta o último, lê o próximo, somado com os intermediários e sempre faz a média e retorna o valor. Com isso nós temos um número muito mais preciso de nossas leituras, seja algum cálculo específico ou nesse caso aqui que estamos lendo a entrada analógica. O que eu adicionei aqui é um número de pontos da média móvel. Eu peguei o exemplo aqui de 50 pontos. Quanto maior o número de pontos, melhor a resolução, só que mais tempo o sistema vai levar para estabilizar. Eu peguei 50, pois para este projeto acredito que seja um número adequado. Observe que temos aqui a função Moving Average, que eu criei, é do tipo long, já prevendo um número maior de pontos, e esta função vai retornar a média móvel da leitura do canal analógico 0, que é aquele projeto do termômetro. E aí mais duas variáveis globais, uma filtered, que recebe o valor filtrado, e um vetor com os valores, e percebam que o n aqui, o tamanho do vetor, já é o número de pontos determinado por você aqui no início. No exemplo aqui, 50 pontos. O loop infinito, aqui inicialização continua igual, estou chamando Celsius, mas eu modifiquei um pouco a função Celsius. Logo aqui no início da função Celsius, a nossa variável filtered recebe o valor retornado pela função Moving Average, que já é o valor do nosso ADC, aquele que vai de 0 a 1023, com uma filtragem. Então, existindo algum ruído, alguma instabilidade no sistema, esse algoritmo vai funcionar ainda melhor do que aquela função que fazia a média de 100 leituras. Aquela pegava 100 leituras, fazia a média. Pegava as novas 100 leituras, fazia a média. Esse aqui vai sempre fazendo a média, então imagine os pontos se deslocando desta forma e ele vai fazendo a média e devolvendo aqui na função Celsius. É bem interessante. A função é bem simples, a função de filtragem, que nos entrega a média móvel, está aqui. Temos aqui duas variáveis locais, uma para iterações e uma para fazer uma somatória, que eu chamei de adder. Esta variável é do tipo long, pois eu posso pegar diversos números de pontos, e eu inicializei em 0. Logo, no início, a nossa variável result ADC, que já existia nos projetos anteriores do termômetro, recebe a leitura analógica do canal 0. Eu passo um laço for pelo número que eu determinei para a média móvel, o número de pontos, então ele inicia em n, testa até que seja maior que 0 e eu vou decrementando. Então eu começo no número máximo, começa 50, ele começa em 50 e vai decrementando, porque eu quero sempre excluir o valor mais antigo. Então eu atribuo a posição atual do vetor, a posição atual, menos 1.
Com isso conseguimos enxergar esse deslocamento dos pontos do vetor. E isso é feito nesse laço for aqui. Após isso, o primeiro elemento do vetor recebe o valor atual do resultado. Então, o vetor vals 0, a posição inicial do vetor, tem que receber o valor mais atual. E aí, com isso, eu consigo ir renovando os meus pontos aqui na filtragem. Depois disso, eu preciso fazer a somatória. Então, eu sempre faço a somatória dos valores atuais que estão em pauta, né, que estão sendo lidos. Portanto, eu somo o header com os valores atuais do meu vetor. Qual o número de pontos? 50 pontos, que é o número que eu determino no início do projeto. E aí, simples, é só retornar a somatória dividido pelo número de pontos para ter a média móvel destes valores. Show de bola! Eu chamo a Celsius aqui na while. No loop infinito estarei lendo aí os valores já com a média móvel. Vamos simular isso no Proteus? Eu tenho aqui o mesmo hardware de sempre. Então, observe o seguinte, quando eu ligar o projeto, ele não vai, eu estou aqui com LM35 em 27 graus Celsius, quando eu ligar ele não vai exibir diretamente este valor. Ele vai primeiro deslocar os pontos do meu vetor até estabilizar. Isso é uma característica do filtro média móvel, mas depois que estabilizou, ele mantém sempre atualizado. Confiram aí comigo. Então, dando um play, veja que ele está fazendo a leitura e aí chegou em 27, estabilizou e já é o valor filtrado. E aquele algoritmo que eu demonstrei na aula passada de sempre atualizar com o setPoint, continua incluído na função Celsius, se você observar. Então, ele varia aqui, 28, atualiza, 29, 30 e assim por diante. Com isso, temos um valor muito mais estável. Observe que você pode adaptar este algoritmo de filtro de média móvel para diversas aplicações. Então, não precisa se prender apenas a esse exemplo do termômetro. Eu peguei o exemplo do termômetro, pois esse projeto você já está estudando há 2 semanas, então já fica bem mais simples de compreender o resto do código. E aí, uma vez que eu só preciso explicar o algoritmo em si, que foi implementado naquela função que agora você pode utilizar em diversos projetos. Agora vamos conferir esta operação na prática, na bancada. Venha comigo! Estamos aqui na bancada, acredito que este hardware dispense apresentações já para você. 11,71 graus Celsius. O que eu vou demonstrar para você é desligar aqui o sistema e ligar para você observar a nossa leitura estabilizando. Então, desliguei. Vamos ligar a alimentação de novo. Veja que ele leva um tempinho para estabilizar. Aqui, como a temperatura está mais baixa, ele veio bem mais rápido. Então, observe que se eu esquentar aqui o LM35, nós temos a nossa atualização de acordo com o setPoint. Então, aquele algoritmo da semana passada continua em funcionamento. Agora temos um termômetro com filtro de média móvel, juntamente com aquele algoritmo que o meu amigo Felipe Persch sugeriu para termos um setPoint de atualização. Termômetro show de bola, eu sugiro que você faça esse projeto, que é muito bacana, e também você pode, como eu mencionei, aproveitar o algoritmo de média móvel para muitos outros projetos que você possa imaginar. Esse foi mais um vídeo do nosso curso de PIC. Clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com a galera, que isso nos ajuda pra caramba. Se inscreva aqui no canal se é novo por aqui, botão inscrever-se para acompanhar todos os vídeos, projetos, cursos, tutoriais e muito mais aqui do WR Kids Channel. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Muito obrigado por assistir como sempre, nos siga em todas as redes sociais. Por hoje é isso, vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima!